Sexta-feira com genética. Eu me chamo Priscila Machado, sou farmacêutica, nutricionista e vim aqui explicar para vocês sobre desintoxicação. E apresento nesse vídeo algumas informações que muitas vezes elas ficam perdidas por aí. O que acontece? Cansaço constante, inchaço, dificuldade para emagrecer, sensação de que o corpo está sobrecarregado, tudo isso pode vir de um comprometimento lá do fígado na eliminação de toxinas. Então, o que acontece? O processo todo de limpeza do corpo depende de reações químicas e não só você ficar tomando suco verde para que isso melhore. Ou seja, é bioquímica pura. O seu fígado funciona em 3 etapas. A primeira fase é de ativação, onde o fígado pega as toxinas, modifica quimicamente e forma substâncias ainda mais reativas, mais tóxicas. Isso depende de enzimas que a gente chama citocromo P450. Onde está o problema? Quando essa fase 1 é muito rápida e a fase 2, que neutraliza, está devagar. Então essas toxinas se acumulam e se tornam mais agressivas para o corpo. E aí isso aumenta o quê? O dano de radicais feito por radicais livres, que a gente chama de estresse oxidativo, inflamação, envelhecimento precoce. E nessa fase, as vitaminas do complexo B, os antioxidantes, o magnésio, são super importantes. Aí também precisamos atentar para a ingestão de alho, cebola, couve, brócolis, são os alimentos sulfurados. Já na fase 2, o corpo precisa neutralizar. E aí acontece o quê? Metilação, sulfatação, glucuronidação. Então, essas reações são modificações na molécula, penduram, né? Substâncias que vão neutralizar para você ter o quê? Uma capacidade de eliminar melhor. Então, nessa fase, você precisa de aminoácidos, enxofre, zinco, selênio, ou seja, ingestão de ovos, proteínas de qualidade, o alho, a cebola, as castanhas. Aí, pensando agora na eliminação, a gente chama de fase 3, é a eliminação dessa molécula que pode ser pelo intestino, as lipossolúveis, ou pela urina, as hidrossolúveis. Se o seu intestino também não funciona bem, você também pode reabsorver toxinas e você se intoxica de novo. Por isso, o intestino saudável, ele é importante para desintoxicação. E aí, fibra, ter uma microbiota adequada, aminoácidos essenciais, hidratação. Então, a suplementação, ela precisa ser estratégica. Ela precisa ser de acordo com a tua genética e teu estilo de vida. Então, silimarina, sulforafano, complexo B, zinco, selênio, as fibras de todos os tipos, e aí cada um tem uma necessidade. Então, isso faz com que a genética venha explicar se a sua desintoxicação é lenta, se você tem baixa produção da glutationa, se você tem baixa metilação, ou seja, tem pessoas que fazem tudo certo e essas reações não acontecem de forma correta. Então a gente precisa dar um gás, uma turbinada maior na suplementação. Então, se você realmente está fazendo um detox, é importante que você efetivamente faça uma ingestão sem extremos. Você precisa do suporte certo, na fase certa, respeitando a sua individualidade. Então, enquanto você não entender isso, seu corpo não responde. Então, para a gente ter mais energia, mais leveza, mais saúde de verdade, a gente precisa avaliar a nossa genética e fazer uma suplementação correta. Não existe achismo, existe ciência, bioquímica. Genética não é destino, genética é orientação. E nesse processo todo, que eu ainda não expliquei, isso eu vou deixar para uma sequência de outros vídeos, é o efeito das plantas medicinais. Então, existem alguns ativos, alguns fitoterápicos que atuam especificamente em algumas vias. Então, resumindo a história, a desintoxicação ela precisa acontecer de forma correta, com uma alimentação adequada, rica em nutrientes, que o corpo seja capaz de usar e de processar para neutralizar as substâncias indevidas presentes no nosso organismo. Um grande abraço e boa semana!